E passamos ao processo agora 131.090, que tem como relator a Sua Excelência o conselheiro Ronaldo Polanco. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de consulta formulada pela excelentíssima senhora Denise Castelo Bonfim, desembargadora, à época, né, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, acerca da possibilidade de repasse de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos. A opinião técnica está nas folhas 45 a 49, o parecer ministerial nas folhas 50 a 56. É o relatório, senhor Com a presidente. palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de consulta apresentada a esta Corte de Contas pela excelentíssima senhora desembargadora, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, com fundamento no artigo 142 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, por meio da qual se requer manifestação desta Corte acerca da possibilidade ou não de pagamento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre de anuidade para o Conselho dos Tribunais de Justiça, entidade privada sem fins lucrativos, destinada à defesa de interesses institucionais do Poder Judiciário. A consulta apresentada por meio de ofício, firmado pela autoridade competente, se encontra adequadamente formulada, com indicação precisa do seu objeto, instruída com a documentação referida à folha 4, inclusive parecer do órgão de assessoramento jurídico da consulente, restando atendidos, portanto, os requisitos previstos no artigo 142, parágrafo 1º, inciso 1 e parágrafo 2º do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Em série de análise técnica preliminar, a primeira inspetoria entendeu que a consulta não poderia ser conhecida, uma vez que se referiria a caso concreto. No entanto, considerando-se o entendimento consolidado no Tribunal de Contas pela prevalência do caráter orientativo e pedagógico da atuação deste tribunal, a consulta foi recebida para resposta em tese, desconsiderando-se eventuais aspectos que caracterizem pré-julgamento de fato ou caso concreto. Da análise dos autos, verifica-se, com efeito, que a consulta não preencheria o requisito previsto no artigo 142, parágrafo 6º do Regimento Interno do Tribunal, uma vez que se refere à questão concreta, instruída, inclusive, com minuta de termo de convênio. Não obstante, cumpre observar que esta Corte de Contas, em atenção ao interesse público manifestado nos questionamentos apresentados no âmbito de processos similares, vem admitindo consultas formuladas com especificação de fatos, submetendo-as, no entanto, à análise em abstrato, atendo-se à apreciação do questionamento em tese e à elaboração de respostas com caráter geral, que não caracterizem pré-julgamento de casos concretos. Sendo assim, verifica-se que a consulta apresentada busca obter o posicionamento desta Corte sobre a seguinte questão. 1. Se é possível o pagamento de anuidade ao Conselho dos Tribunais de Justiça, entidade privada sem fins lucrativos, que defende interesses institucionais de relevância pública, mediante a existência da previsão orçamentária e celebração do competente instrumento que autorize, como tem reconhecido diversas Cortes de Contas do país. Trata-se, portanto, de perquirir a possibilidade ou não de entidade consulente efetuar repasses financeiros a entidades privadas sem fins lucrativos dedicadas ao exercício de finalidade pública relevante relacionada a seus interesses institucionais. Conforme se observa dos autos, a questão já foi objeto de análise no âmbito de vários tribunais de contas, dentre os quais o Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que, ao decidir pela possibilidade do pagamento objeto de análise, consignou que o Conselho, outrora denominado Colégio Permanente de Presidentes do Tribunal de Justiça do Brasil, caracteriza-se como entidade privada sem fins lucrativos, dedicada à defesa dos princípios, prerrogativas e funções institucionais do Poder Judiciário, bem como a integração e intercâmbio de experiências funcionais e administrativas e estudos ligados à administração da Justiça, restando caracterizado, portanto, o interesse público subjacente em sua atuação. Sendo assim, vislumbra-se, em princípio, a possibilidade de realização de repasses financeiros em favor de instituição sem fins lucrativos dedicada ao exercício de atividade de interesse público relacionada às funções institucionais da consulente, desde que observado o regramento disposto na legislação aplicável e, em particular, que a despesa tenha previsão legal e orçamentária, que tenha como suporte instrumento de cooperação técnica ou similar, firmado entre as instituições, que seja realizado em benefício da própria instituição, possuindo caráter institucional e não pessoal, devidamente demonstrado o interesse público motivador. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento da consulta, por restarem preenchidos os requisitos legais e, no mérito,
pela resposta ao questionamento formulado no sentido da possibilidade de repasse de recursos pela consulente a entidades privadas sem fins lucrativos que atuem especificamente na defesa de interesses institucionais de relevância pública relacionados às suas funções institucionais, desde que atendidas às exigências legais aplicáveis, em particular, a demonstração de interesse público na realização da despesa, o caráter institucional e não pessoal da despesa, a previsão da despesa em lei específica ou na lei orçamentária anual, com a observância das condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e que a despesa tenha fundamento em convênio, termo de cooperação técnica ou outro instrumento equivalente, no qual, observada a legislação aplicável, estejam detalhadas as finalidades públicas a serem atingidas, as obrigações e contrapartidas assumidas e as condições de repasse financeiro e prestação de contas. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Senhor presidente, eu não vou repetir, eu vou concordar aqui e transcrever o parecer ministerial e fazer ele meu voto. E, logo em seguida, notificar a consulente sobre a decisão proferida e, em seguida, o arquivamento dos presentes autos. Em votação, conselheiro José Augusto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor. Conselheira Dulcineia. Com o relator, senhor. Conselheira Ana Lu Maria. Com o relator, senhor. Aprovado por unanimidade dos termos do voto.